Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo dessa série de estatística descritiva. Nesse vídeo a gente vai falar de visualização de dados unidimensionais, distribuições de frequências, gráficos e formas da distribuição. Vamos pensar num primeiro exemplo e suponha que a gente tem um conjunto de dados em que representa a composição de um júri em um julgamento realizado no Brasil. Cada uma dessas cédulas representa, então, a cor declarada antes do julgamento, ok? E aí, então, a gente tem branco, negro, pardo e outros. A ideia inicial aqui é contar o número de ocorrências em cada categoria. Então, por exemplo, para o nosso conjunto, se a gente fizer aí um resumo dos dados, nós temos 74 brancos, 26 negros, 25 pardos e 19 que são de outras, né? É interessante facilitarmos a visualização das informações. Então, uma das primeiras ferramentas é construir uma tabela que é de contingência e que no popular a gente chama de distribuição de frequências. Então, a gente considera a variável cor, né, que é a variável de interesse, e dentro dela a gente tem 4 categorias: branco, negro, pardo e outros. A frequência já foi calculada, a gente coloca aí nessa coluna chamada frequência. E a frequência relativa ela é obtida de uma maneira muito simples. Observem que na linha final a gente tem aí um texto total. Isso significa que a soma, né, 74 mais 26, mais 25, mais 19 dá 144, que é o número total de pessoas, né, que compõem o júri. Para a gente obter a frequência relativa, então, por exemplo, qual é a frequência relativa da cor branca? A gente pega 74 dividido por 144, que dá aproximadamente 0,5139, ou 51,39%. Então, mais de 50% dos membros, né, se declararam brancos. Se a gente quiser a frequência da cor negra, então 26 dividido por 144, que dá aproximadamente 18,06%. E isso a gente faz para as outras categorias. Uma vez que a gente tem essa distribuição de frequência, a gente pode construir gráficos interessantes que facilitam a visualização dos dados. Então, veja à esquerda o que a gente chama de gráfico em barras. Então, no eixo horizontal, a gente tem a variável cor e as categorias, branco, negro, outros e pardo. E no eixo vertical, a gente tem o número de observações. Então, aí a gente consegue verificar mais ou menos como está distribuídos, né, as categorias. À direita, a gente tem o gráfico em pizza, que a ideia é a mesma, né? Só que a gente pega um disco e preenche em cores distintas as categorias, onde a proporção da área, né, para cada cor representa a frequência relativa. Se a gente tem uma variável quantitativa, aí a gente precisa fazer uma análise um pouco diferente, né? Então, vamos imaginar que a gente tem uma amostra que tem 36 funcionários de uma empresa e a gente está interessado no número de filhos dos funcionários casados. Então, onde tem tracinho é porque o funcionário é solteiro e não temos informação sobre a quantidade de filhos. Onde a gente tem um número é a quantidade de filhos daquele funcionário. A gente também pode resumir esses dados. Então, se a gente resumir, né, nós vamos ver que 4 funcionários não possuem filhos, 5 possuem um filho, 7 possuem 2 filhos, 3 possuem 3 filhos e 1 possui 5 filhos. De novo, a gente pode tentar avaliar, né, esses valores, né, 0 filhos, 1 filho, 2, 3, 5, como se fossem categorias. E a gente pode construir a mesma tabela de contingência, ou distribuição de frequências. Aqui a variável quantidade de filhos, né, fica na primeira coluna, a frequência na segunda e a frequência relativa na terceira. Percebam que apesar da amostra ser de tamanho 36, o total deu 20, porque aí está sendo considerado apenas aqueles que são casados. E a frequência qual que vai ser? Então qual que é a frequência do número de funcionários que tem 0 filhos? São 4. Então a frequência relativa é 4 dividido por 20, que dá 0,20 ou 20%. Qual é a frequência relativa dos que têm um filho? Então, no total nós temos 5 funcionários que têm um filho, dividido por 20, que é o total,
dá 0,25, ou seja, 25%. Nós também podemos construir gráficos, né, quando temos variáveis quantitativas discretas, né? À esquerda a gente tem um gráfico que é um gráfico de pontos, né, onde a gente coloca a quantidade de pontos relativa à frequência observada. E à direita a gente tem aquilo que seria como um gráfico em barras também, só que considerando cada número, né, 0, 1, 2, 3 e 5, como se fosse uma categoria. Se um determinado conjunto de dados possui uma quantidade muito grande de informações, pode ser impraticável construir uma tabela de contingência, né? E os gráficos eles se tornam uma ferramenta ainda mais importante para uma visualização rápida dos dados. Apesar que, ultimamente, né, com a capacidade computacional, né, dos computadores, a gente consegue realizar contas muito rápidas, né, utilizando softwares estatísticos, e isso facilita a nossa vida. Mas vamos pensar, né, nessa teoria, né, do resumo de dados para tentar ter alguns insights e intuições. Vamos pegar uma base diferente agora, que é uma base sobre uma universidade, e os alunos responderam sobre a idade em que deram o primeiro beijo e o número de vezes que visitam o Facebook em um dia. Aqui temos um gráfico de pontos, né? E a gente consegue observar visualmente que a maioria dos alunos declararam que deram o primeiro beijo depois dos 12 anos. E a quantidade de pessoas que visitam o Facebook, né, a quantidade de vezes que uma pessoa visita o Facebook por dia, é algum valor entre 0 e 25, né, onde estão concentrados os dados. Apesar de ter uns valores meio esquisitos aí, alguém que diz que entra no Facebook 200 vezes, né, pode ser uma resposta não muito confiável. Agora, o que fazer quando nós temos variáveis quantitativas contínuas, né? Quando a gente tem variáveis quantitativas contínuas, como já foi dito, é um caso que a gente não consegue contar, né, porque os elementos não estão igualmente espaçados, você pode ter um valor muito diferente, por exemplo, aqui no nosso exemplo a gente colocou salários dos funcionários, né, multiplicado pelo salário mínimo, é o que representa o quanto que ele ganha. Então, você tem um funcionário que ganha 4 salários mínimos, você tem um outro que ganha 4,56 salários mínimos. Você poderia ter um funcionário que ganhasse, sei lá, 4,00001 salário mínimo. Você poderia ter um funcionário que ganha 4 mais raiz de 2 salário mínimo, enfim. São valores que a gente não consegue contar, e para isso a gente precisa de outras formas de visualização. Então, a gente vai tomar de novo os dados relativos aos 36 funcionários e vamos propor, né, formas de contabilizar e de resumir esses dados. Então, a ideia é separar em intervalos ao invés de categorias, porque nós não temos mais separadas essas categorias de maneira tão fácil. Então, o que a gente vai fazer? Observe aí, variável salários. Então, eu coloquei 4 a 8, 8 a 12, 12 a 16. Isso é uma simbologia, né, para representar um intervalo. E a gente vai chamar, ao invés de categorias, de classes. Então, cada classe dessa, né, se você observar aquele símbolo, né, 4, tracinho vertical, tracinho horizontal, um número à esquerda, outro número à direita. Isso simboliza um intervalo semifechado A, B, por exemplo. Para a nossa primeira classe, a classe 1, nós teríamos um intervalo semifechado 4, 8. Isso quer dizer que o intervalo inclui o 4 e exclui o 8. Para a classe 2, nós temos um intervalo semifechado 8, 12, que inclui o 8 e exclui o 12, e assim por diante. A gente conta quantos funcionários ganham, né, entre 4 e 8 salários mínimos, incluindo 4 e excluindo 8. São 10. Quantos ganham entre 8 e 12 salários mínimos, incluindo o 8 e excluindo o 12? São 12. E a gente faz isso para cada uma das classes. Dessa forma, a gente também consegue construir a distribuição de frequências, né? No caso, 10 dividido por 36, que é a frequência da primeira categoria, da primeira classe, é aproximadamente 27,78%. A frequência relativa da segunda classe é 12 dividido por 36, que é aproximadamente 33,33%, e assim por diante.
Para esses elementos, né, das classes, a gente chama de limite inferior da classe I e limite superior da classe I, né, esses elementos que estão nos extremos do intervalo. Então, por exemplo, o limite inferior da classe 1 é o 4, o limite inferior da classe 2 é o 8, o limite superior da classe 3 é o 16, o limite superior da classe 4 é o 20. E o tamanho desse intervalo, né, que a gente simboliza aí por A maiúsculo índice I, é a amplitude da classe. Então, a amplitude da classe 1 é 8 menos 4, que é 4. A amplitude da classe 2 é 12 menos 8, que também é 4. Então, aí a gente tem classes de mesma amplitude. Todas elas têm amplitude 4. Para organizar os dados, né, e para visualizar os dados, também construímos um gráfico que parece um gráfico em barras, mas ele tem uma coisa interessante, né, quando a gente fala de variáveis quantitativas contínuas. Esse gráfico, a gente chama ele de histograma. Como que ele é construído? Ao invés de colocar os pontos, né, representados por números ou representado pelas categorias, a gente vai colocar os intervalos. Então aí vocês vejam o seguinte, eu tenho um retângulo no intervalo de 4 a 8, um outro retângulo no intervalo de 8 a 12 e assim por diante. Existem algumas formas da gente representar esse histograma. A primeira delas é quando a gente faz o retângulo dada pela altura, aliás, a altura dada pela frequência. E aí a gente diz que é um histograma com a altura dada pela frequência. Então, por exemplo, no intervalo de 0 até 8, a altura é 10. No intervalo de 8 até 12, a altura é 12. E assim por diante. E a gente consegue visualizar mais ou menos como estão distribuídos esses dados dentro desses intervalos. Uma outra forma é, ao invés de utilizar a altura como sendo a frequência, utilizar a altura como sendo a razão entre a frequência relativa e a amplitude da classe. Quando a gente faz isso, a gente tem uma coisa interessante. Porque quando você multiplica a amplitude da classe pela altura, você vai ter a frequência relativa. Ou seja, a área de cada um desses retângulozinhos representa justamente a frequência relativa daquela classe. Então, por exemplo, se eu pegar a área desse primeiro retângulo, ela vai ser 0,2778. Se eu pegar a área do segundo retângulo, ela vai ser 0,3333. E isso nos dá uma coisa bem legal, porque como a soma das frequências relativas é 1, esse retângulo, né, a área total, né, ou a soma das áreas de cada retângulo dá 1. E isso vai ser bastante interessante para a gente no futuro, quando a gente quiser avaliar a probabilidade, porque a probabilidade ela é uma medida que varia de 0 até 1. A gente também pode fazer esse mesmo histograma, né, com intervalos menores, né? Ao invés de considerar intervalos de tamanho 4, agora que tal a gente considerar intervalos de tamanho 2? Quando a gente diminui o tamanho do intervalo, né, a gente vai ter tanto a frequência com base na altura, como a frequência relativa, né? Isso nos permite, talvez, se a gente tiver uma quantidade grande de dados, visualizar qual que seria uma proposta de forma real da distribuição dos dados, né? Vejam que nessa linha vermelha tem aí uma proposta do que seria a distribuição real se a gente estivesse considerando os dados continuamente e não em intervalos. Então, para quem já estudou cálculo, né, e sabe que, por exemplo, a área abaixo do gráfico de uma função é dada por uma integral, já nos dá um insight de como que a gente poderia representar a distribuição de uma variável como sendo a área abaixo do gráfico, né, daquela função. E o histograma ele nos ajuda a tentar inferir, né, formas para essa distribuição ou essa curva vermelha. Então, quanto mais dados a gente tiver,
melhor, né? Porque os intervalos vão ser menores e a gente vai ter uma proposta de curva melhor. Uma outra coisa interessante é a gente avaliar a forma, né? A forma das distribuições. Então aí eu peguei um exemplo em que a gente tem algumas distribuições e com intervalos de tamanho bem pequenininho para a gente poder tentar ter ideias, né, sobre o formato dessas distribuições. Aí a gente está falando ainda de variáveis quantitativas, ok? Então, quando a gente tem a situação da primeira figura, a gente diz que a gente tem uma simetria à esquerda. Quando a gente tem a situação da figura do meio, a gente diz que tem uma situação simétrica, ou seja, os dados estão mais ou menos distribuídos de forma simétrica em torno do zero aí. E quando acontece o caso da terceira figura, a gente diz que tem uma simetria à direita. Uma outra coisa que a gente pode tentar avaliar sobre a forma é a modalidade, né? Então, nessa primeira figura, a gente tem uma ideia, né? Ou um insight, né? Uma característica que pode nos dar a entender que essa distribuição é uniforme, ou seja, que os dados estão mais ou menos distribuídos na mesma altura, ali, da mesma forma, enquanto que no segundo caso, a gente tem a curva como se ela cresce e depois decresce, né? Então, no primeiro caso, a gente diz que tem uma distribuição com forma uniforme, no segundo caso, a gente diz que tem uma forma unimodal. O que significa essa coisa de modal, né? Modalidade? Né? A modalidade está associada, né, justamente a quantas vezes a curva ela realiza esse movimento de subir e descer. Por exemplo, na figura da esquerda aqui, a gente tem um caso bimodal, né, que a curva ela cresce e decresce, depois cresce de novo e decresce novamente. E no outro caso, a gente tem um caso, da segunda figura, a gente tem um caso em que a gente tem 3 variações, né? A partir da terceira, a gente diz que é multimodal. O que poderia ocasionar, né, essas modalidades nas distribuições dos dados? Por exemplo, a gente poderia ter uma situação em que você mede a altura, né, de determinados indivíduos, e nessa classe você tem alunos, né, que são crianças, e professores. Então, naturalmente, a altura dos alunos seria menor, e aí você vai ter ali uma espécie de concentração de alturas, né, que seriam das crianças, e uma outra concentração de alturas que seria a dos professores, né? Então, é uma forma de pensar o que seria modalidade, apesar de, né, ter alguns valores aí que não fazem muito sentido com a realidade de altura próxima de zero, ou uma coisa assim, ok? É, eu peço que vocês continuem acompanhando o site passeioaleatório.com e eu espero também que vocês tenham gostado do vídeo, né? E entrem em contato se tiverem dúvidas ou sugestões. Eu estou aberto também, ok? Um abraço para vocês e até a próxima.